Esse assunto muito me interessa e interessa a você também. Nós vamos entrevistar agora a nutricionista, a doutora Luana Oliveira. Ela vai nos esclarecer sobre o efeito sanfona, que é aquela situação onde você faz regime, emagrece, acaba o regime, já engorda de novo. Eu conheço isso com a palma da minha mão, mas eu quero falar de outros assuntos também, que a doutora Luana vai falar pra gente. Olá, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Cidade Viva, doutora. Bom dia, Laércio, é um prazer falar com você. Prazer estar aqui no Cidade Viva. E um bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Amém. E doutora Luana, vamos falar desse efeito sanfona, mas vamos fazer uma explanação maior, né? Porque vida de obeso não é fácil. Não é fácil de verdade, né? Quem tem essa tendência e tudo mais. Existem vários fatores de uma pessoa ser gorda, né? Fato genético, questão hormonal, questão de hábitos também, né? Questão hereditário, familiar, enfim. Mas, na verdade, é que muitas pessoas, cada dia que passa, estão lutando contra o peso, né? É muito difícil você manter um peso ideal para manter as taxas de colesterol, de pressão, de diabetes, no nível desejável para a gente, né? Como é que a pessoa, independente do efeito sanfona, vamos falar um pouquinho antes, como é que a pessoa deve despertar para esse mundo saudável? Como é que a gente pode conseguir romper aquela barreira que a gente fica travado dentro de casa, dentro de uma rede, botando desculpa em tudo? Acabei de chamar uma amiga para conversar, ela disse que o tênis não tá legal, o tênis não tá bem, né? Outra amiga minha ontem também falou desse tênis, que não tem, vamos para a próxima semana, só adiando. Como é que a gente pode ter essa consciência? Então, Laércio, vamos lá. Efeito sanfona hoje, na verdade, é uma perda de peso excessiva, rapidamente, drasticamente perdida, e logo após a gente tem a recuperação desse peso também muito rápida, e não só desse peso perdido, mas de um peso extra, né? E hoje a gente realmente tem que acordar justamente por esses pontos que você acabou de falar. O maior ponto que tem que haver essa preocupação maior é justamente com a saúde. E, infelizmente, hoje, a gente leva mais em consideração a parte estética, que deveria ser uma consequência e não ser o primeiro intuito. Hoje a busca pelo corpo perfeito, pelo imediatismo, né, por resultados rápidos, acabam levando milhares e milhares de pessoas a conviver com esse efeito sanfona sempre, que é algo que não deveria ser, não deveria acontecer. E justamente esse ponto, saúde, é o ponto mais importante e é o ponto que deve sim despertar a você que está aí em casa, que não pratica nenhuma atividade física, que não se preocupou ainda com a questão alimentar, sim se preocupar e sim se envolver mais com isso para justamente você ter melhor qualidade de vida. Porque as pessoas também fazem regime com data marcada. Vou emagrecer para o carnaval, para as férias de julho, porque eu tenho a receita marcada com o médico, não quero que minhas taxas deem altas, né? São esses fatores. Mas aí eu volto para a senhora, que eu insisto, em relação aos nossos hábitos culturais. Como é que a pessoa pode se livrar disso? Como é que as pessoas podem se livrar de um hábito que tem numa casa de amizade, numa casa familiar, uma simples saída? Principalmente aqui em Teresina, que não tem praia, não tem nada, ninguém se preocupa, tem um corpo muito bacana para ir para a praia aqui em Teresina, não é cidade litoral, mas tem algumas festas, e isso as pessoas ficam nessa história. Emagrece por conta de uma festa e volta a engordar de novo. Mas será que toda essa história não está lá nos nossos ancestrais? Com certeza, os nossos hábitos alimentares, né, são justamente o nosso espelho para a nossa vida. Então, o que a gente faz enquanto criança, enquanto jovem, é justamente o que vai levar a gente para a gente ter um corpo melhor, um corpo mais saudável no nosso futuro. E a gente precisa, sim, se preocupar nisso muito mais cedo, né? Quanto mais jovem você terá um futuro melhor, uma alimentação com alimentação de qualidade, você terá também uma saúde de qualidade. E é justamente isso que acontece, isso que você acabou de falar. A maioria das pessoas quer atingir um peso, quer emagrecer para ir para a festa de casamento, para poder vestir um vestido, para poder caber numa roupa.
E é justamente esse imediatismo que acaba causando esse efeito sanfona, resultados muito rápidos. Então, esse resultado rápido é causado, Laércio, justamente por dietas muito restritivas, e é justamente essa dica que eu quero dar. Não procurar fazer essas dietas muito restritivas, dietas com que você vai perder calorias muito rápidas, pode até atingir o peso que você deseja, mas logo após você ganhará muito mais, por conta justamente dessa restrição que você não conseguirá manter por muito tempo. Então, a dica melhor é praticar uma atividade física para a gente poder acelerar esse metabolismo. É você, com certeza, procurar um nutricionista, procurar um profissional para poder te auxiliar realmente a fazer uma reeducação alimentar e não procurar dietas imediatistas e não procurar dietas da moda, para que você possa ter uma alimentação adequada para o seu futuro e não somente para aquele momento, para aquela festa, para aquele lugar que você tanto quer ir e quer caber naquela roupa. Geralmente, quando a gente vai a um médico para fazer regime, já bota uma restrição de 1.200 calorias e coloca muita verdura, né? A gente tem costume de comer verdura, mas com arroz, com feijão, né? E a pessoa não é que não goste, mas a pessoa já não fica com aquele hábito de ficar comendo todo tempo crude, tomate, pepino, batata doce, peito de frango, blá, 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 blá. Mas o arroz com feijão, dependendo da quantidade, resolve? Dá pra gente emagrecer? Com certeza, Laércio, com certeza. É justamente esse o ponto. Às vezes, a primeira coisa que as pessoas fazem é retirar esses alimentos, retirar totalmente o carboidrato, retirar totalmente esses alimentos que são fontes de energia, que são fortalecedores do nosso corpo. Então, arroz com feijão não só pode, como deve estar, sim, uma alimentação, em um plano alimentar. E não são fatores, não são alimentos específicos que vão fazer você engordar ou emagrecer. O que vai fazer você engordar e emagrecer é o todo, é a sua alimentação por completo durante o dia inteiro. Doutora, eu sou gordo desde pequeno, né? Então sempre fiz dieta, fui professor de academia, até mesmo por circunstância, para tentar emagrecer durante quase 12 anos. Adoro atividade física, nesse momento eu tô ainda preguiçoso, né? Comecei a caminhar uns dias para cá, para bater aí a meta que eu quero, né? Aí vai. Para isso, a gente tem que ter uma alimentação que às vezes a gente não se segura, né? Da quantidade que tenha, de fazer um bolinho que seja light, que não é legal, fazer essa história. Então, eu acho que a saída, se a senhora concorda comigo, tem que ser nas compras. Porque pelo que eu já passei em toda a minha vida, convivendo numa família bem farta e tudo mais, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, muito difícil, né? Evitar aquelas guloseimas. Mas, para emagrecer, eu já tomei inúmeros remédios que me deixavam louco, ansioso, dando murro no vento. Terrível. Já fiz regime de tomar vinagre em jejum, que loucura. Não pode. Já fiz regime de jejum intermitente de 24 horas, só no chá, sabe? Caminhando, fazendo. Então a gente ficava abatido, cabelo caía, ficava fraco, né? E justamente não durava muito, porque o sofrimento é muito grande. Logo depois eu comecei a conhecer profissionais como a senhora, me orientando, professores de academia e tudo mais. Passei a fazer uma reeducação alimentar, começando com a doutora Conceição Figueiredo, me lembro até demais, nutricionista, dona da Rádio Sol. Comecei com a Conceição Figueiredo, professora Conceição Figueiredo. E ela disse que é essa história que a senhora falou. Posso comer o cuscuz, posso comer o beiju, posso comer isso e aquilo, mas só em pequenas quantidades e não repetir aquela quantidade. Foi aí que eu emagreci 55 quilos, super saudável, muito legal, não fiquei abatido, comia doce, comia um salgado, mas só que pouquíssimo. Até refrigerante eu tomava, mas era meio copo, e não era todo dia, lá alguma vez para matar à vontade. Para mim, essa foi a saída. A senhora concorda comigo que essa é a saída para mais saúde? É a melhor saída, Laércio. É justamente esse o ponto. É você comer, mas comer também com prazer. Comer o que você gosta, né? Também faz parte de um plano alimentar. Você poder comer aquilo que te dá prazer. Porque quando você restringe totalmente e vai comer somente aquilo que está ali na dieta, você acaba não conseguindo manter aquela dieta por muito tempo. Então, você sempre tem que pensar
que tem que existir pelo menos 1, 2 vezes ou 3 vezes por mês, você tem que ter aquele alimento que você gosta, que te dá prazer, que vai fazer você se manter mais incentivado naquela dieta, naquela alimentação. Então, não é determinante. A senhora falou uma coisa muito importante, 2, 3 vezes ao mês, né? É isso que eu queria chegar, não é todo dia. Não pode comer um cuscuz de manhã, mão de vaca de tarde e uma sopa de noite. Não, como cuscuz de manhã, fruta, verdura e blá, blá, blá. No outro dia, né, você pode comer outra opção. Isso, exatamente, Laís. Eu costumo dizer no meu consultório que os meus pacientes, eles podem fazer isso sim no fim de semana, tá? No sábado ou no domingo, mas não é o dia todo comendo alimentos fora da dieta. É você escolher um horário, né, do seu sábado ou do domingo para você comer aquela comida que te dá prazer, aquela alimentação que reúne a família, que reúne os amigos, que você vai se sentir bem, né, vai sentir prazer e psicologicamente também você vai estar bem e vai se sentir mais ainda incentivado a permanecer naquele plano alimentar. Isso é o mais importante. A senhora acredita que precisa ter uma junta de profissionais para acompanhar uma pessoa que tem dificuldade para emagrecer? Com certeza, Laércio. O fator psicológico, na verdade, é um dos fatores mais afetados, né? E acaba realmente ocasionando esse efeito sanfona. Por milhares de pacientes, eu tenho muitos pacientes até no consultório que têm ansiedade, que têm depressão e que acabam realmente ocasionando esse efeito sanfona por esse motivo, por não estar bem psicologicamente. E essa oscilação psicológica afeta bastante e acaba ocasionando o efeito sanfona. E lógico que o psicólogo, nesse momento, é o profissional mais indicado para estar tratando esses pacientes. Então, não só o nutricionista, mas a equipe multiprofissional, o médico, o psicólogo e a nutricionista, junto com o professor, né, lá da academia ou da sua atividade física que você realiza, são importantíssimos para que você chegue realmente num resultado, e não só no resultado para hoje, mas para um resultado que você vá ter saúde para a vida inteira e não somente para aquele momento. E a família deve entrar nesse jogo também, né? Porque é muito importante a família não ser a facilitadora de colocar guloseimas dentro de casa, sabendo que tem uma pessoa que passa por esses problemas e tem que ter umas restrições de algumas histórias, né? Eu tenho um truque, eu for fazer supermercado, aí eu fico olhando, eu fico tirando, não, o que é empacotado eu não levo. Aí eu vou pegando, eu vou tirando, não, fazer um bolo, não vou fazer bolo não, senão eu vou comer ele todinho. Fazer um sorvete, comprar leite condensado, não compro não, porque senão eu acabo o creme todinho. A receita também é não comprar. Isso, Laércio, muito bem. Eu sempre falo isso no meu consultório. Não leve para casa o que você já sabe que você não vai poder comer. Então, é muito importante esse momento do supermercado. É no supermercado que você vai colocar aquela estratégia de somente trazer para casa aqueles alimentos que são mais predominantes na sua dieta. E quando você for comer algo que está fora da sua dieta no fim de semana, saia para comer mesmo, vá comer fora. Mas dentro de casa, realmente, só aqueles alimentos que estão dentro do plano alimentar que o seu nutricionista lhe passou. É de pessoa para pessoa esse regime, né? Mas basicamente o que é que devemos ter na geladeira, numa despensa? Basicamente, é fonte de carboidratos, né, que são importantes. Você acabou de falar em citar, cuscuz é muito legal, por ser uma fonte de proteína muito interessante, por ser algo que faz parte do nosso hábito alimentar piauiense também, né? Então, alimentos que trazem essa regionalidade também tem que ter sim na nossa mesa, por que não? Então, cuscuz, a nossa tapioca, né? Alimentos proteicos, principalmente durante o nosso dia, porque às vezes a gente se preocupa muito em ter carboidratos, mas a gente acaba esquecendo das fontes de proteína, que são importantes justamente para essa saciedade, para você comer, se sentir saciado e não estar com fome
logo mais. Então, fontes de proteína como os ovos, como carnes brancas, como peixe, frango, né? E aí a gente também tem as outras fontes de proteína, como o leite, o queijo, que também são muito importantes. Então, sempre dá uma variada nesse cardápio, incluindo aí frutas e verduras, porque são as únicas fontes de vitaminas e minerais que nós iremos ter. Através delas é que a gente vai fortalecer mais esse nosso organismo. Como é que a pessoa que tem uma condição financeira menos do que outras, não é isso? Porque fazer regime, passar a necessidade, né, restrição de algumas comidas, isso não quer dizer que a dieta seja barata, né? A dieta não é um tanto barata, você tem que ter determinadas castanhas, determinadas histórias, como os profissionais, como a senhora mencionou nesse momento, né? Como é que a pessoa que só tem acesso a macarrão, a feijão, arroz, no máximo a misturinha, a nicinha, a biscoitos recheados, não é isso? Que às vezes é barato, 70 e poucos centavos, um pacote de biscoito, já dá para a criança lanchar e tudo mais. Como é que ela pode mudar o cardápio dela se não tem condição, não tem bolso para isso? Eu costumo falar, Laís, no consultório, que o nutricionista, ele tem que ter um papo muito legal com o seu paciente. Então, tudo vai importar, né? O paciente tem que ser o máximo sincero, né? E contar tudo o que ele tem em casa. Tem que realmente falar o que ele tem em casa, o que ele vai ter acesso, e assim o nutricionista vai poder colocar um plano alimentar que caiba não só no dia a dia, na rotina, mas no bolso também. Porque isso, na verdade, hoje é um dos fatores muito importantes e determinantes para a adesão desse paciente. Então, para o paciente também aderir, tem que caber no bolso dele. Então, a gente tem que trabalhar com o que o paciente já tem em casa, o que vai facilitar para ele. Então, tem que ter uma conversa muito boa com o seu nutricionista para que ele consiga fazer um melhor plano alimentar, que você vai conseguir aderir àquele plano, mas de uma forma simples. Eu sou uma nutricionista que adoro regionalidade e adoro o simples, porque para mim, Laércio, o que importa realmente é você conseguir fazer a dieta. Não importa se você vai ter que usar um alimento que está no seu dia a dia, é justamente esse o ponto. Você pode sim utilizar um alimento que está no seu dia a dia, só adequar às vezes até a quantidade, ou até se você gosta de um alimento e você nem sabe que você tem em casa, que também você pode utilizar. Então, o simples, para mim, é o que resolve. Muita gente quer mais informações, mas o tempo, infelizmente, André já está dizendo por mim eu conversava o dia todinho, eu tenho muita curiosidade. Parece que eu tirei um número para a senhora me consultar aqui com a senhora. Bem, enfim, pode seguir mais informações, onde é que a senhora atende, tem alguma rede social? Sim, Laércio, eu quero deixar aqui meu Instagram, Luana, com 2 N's, Oliveira Nutri, tá? Quem quiser falar comigo pelo meu direct, lá no meu Instagram também tem um link direto para o meu WhatsApp, e quiser consultar comigo, a gente conversa sim, a gente tira todas essas dúvidas mais lá no meu Instagram, viu? Fico muito feliz e um prazer conversar com você. Bacana também. Te assisto muito e para mim é um sonho, na verdade, estar aqui no Cidade Viva, porque eu assisti o Cidade Viva desde criança. Ai, que bacana. Estou muito feliz. Ai, feliz estou eu, então, ver uma pessoa que passou a vida todinha acompanhando com a gente aqui no programa e continua, né? É uma referência, né, para você e para mim também. Um abraço. Muito obrigada. Obrigada, Laércio. Pois só para completar, para você ficar mais interagido aí com essa Cidade Viva depois de tanto tempo, mande um alôzinho para todo mundo aí da sua casa, sua mãe, quem é que tá aí contigo? Opa! Vou mandar um alô para minha mãe, não tá aqui em Teresina, ela tá em São Paulo. Mas eu vou mandar um alô para ela mesmo assim. Quero mandar um alô para minha irmã, que também deve estar me assistindo. O nome tá dela? Aqui em Teresina também. O nome? A Clarice. A minha irmã. Legal. A minha filha, que essa hora tá na escola, mas daqui a pouquinho eu vou ver ela. Eu amo muito ela, Letícia. Legal. E quero mandar um alô para toda a minha família, que tá aí ligadinha. Meus pacientes, que devem estar ligadinhos aí também, nas minhas redes sociais. Já estava todo mundo muito feliz e esperando eu aparecer aqui, né, no Cidade que bacana, Viva. doutora Luana. Bacana, adorei conversar com você, tá bom? E outras vezes a gente vai se encontrar, que existem muitos assuntos que as pessoas gostam de saber. Por exemplo, nutrição para pessoas diabéticas, né? Nutrição para pessoas que têm aí, lactose, não pode comer lactose, não pode comer glúten. Tem muitos assuntos que a gente pode trocar ideia, a gente vai trocar outras ideias no outro dia, tá bom?
Valeu. Tá ótimo, foi um prazer, Laércio. Também, prazer todo meu. Abraço. Bacana demais, doutora Luana. Aquele abraço para a senhora.